Muito bem, produção. Gente, assim, ó, primeira coisa que a gente tem que começar falando sobre a produção desse episódio é um tema pesado é, e um drama pessoal vivido pela Naná Visitor, pouco antes das filmagens desse episódio. Ela, em resumo, a Naná, ela foi, né, poucos dias antes do início das filmagens de Heart of Stone, ela foi sequestrada e estuprada. Ela sofreu uma violência terrível, né? Ela contou isso pela primeira vez muitos anos depois, décadas depois. Ela se sentiu confortável para falar sobre isso. 20 anos depois, ela falou pela primeira vez sobre esse caso num podcast da Gates McFadden, que fazia a doutora Beverly Crusher. E eu li essa história aqui nesse livro, que é lindo, que ela publicou, não vai aparecer, mas é o livro Star Trek Open a Channel, que é um livrão que ela fez sobre as mulheres em Star Trek. E aqui ela relata essa história, né? O que aconteceu. Um dia à noite ela estava voltando para casa depois do trabalho, né? Tinha trabalhado, filmado lá e tal, e aí tinha um carro seguindo ela. E aí ficou um pouco assustada, mas quando ela chegou em casa, ela tinha comprado uma casa há pouquíssimo tempo, uma casa que tinha sido do Harrison Ford, e que o Harrison Ford tinha construído até as partes de madeira, né, trabalho de madeira dentro de casa, e a gente sabe que isso é verdade porque ele trabalhou ele era carpinteiro, e ele trabalhou com um cantor brasileiro que tinha uma casa lá em Hollywood, né, antes da fama, né, ele era muito bom com o trabalho de madeira. Então ela tinha comprado há pouco tempo essa casa, que era uma casa bem pequenininha, mas tinha pertencido ao Harrison Ford, tinha um trabalho que ele tinha feito lá dentro, tal. E aí ela percebeu que tinha um carro seguindo ela, mas daí passou essa impressão, né? Porque quando ela estacionou em casa, o carro seguiu adiante, tal. E aí quando ela desce do carro, né, vem um cara com uma 9mm e aponta na cabeça dela, rende ela, botam ela dentro do carro, né? E aí ficam circulando, né, por Los Angeles, fazendo ela retirar dinheiro em caixa eletrônico. Só que eles sempre queriam mais, queriam mais, queriam mais, queriam mais. Aí levam ela para um lugar deserto, para um parque, e aí lá nesse parque, ela amarrada, ela é estuprada por eles. E ela ouve eles discutindo aonde eles jogariam o corpo dela, né? E aí o que eles fazem, né? Depois da violência sexual? Eles ainda obrigam ela a retornar até a casa dela, para que eles pudessem roubar o que tivesse lá dentro da casa, né? Se tivesse joias, dinheiro, coisas assim. E o filhinho dela, ela tinha um filho de 2 anos e meio, mais ou menos, estava dormindo em casa junto com a babá, né? Então ela ficou muito traumatizada por isso, né? Porque o instinto de sobrevivência dela, eles ameaçando matar ela se ela não levasse eles até a casa, fez com que ela, como mãe, se culpasse durante décadas por ter levado, né, os assaltantes para dentro da casa dela, onde o filho estava, né, colocando em risco o filho. Ou seja, ela foi ameaçada, sofreu violência sexual e ainda se sentiu extremamente culpada, né, por isso, né? Prenderam os caras logo em seguida e tal, e ela foi desencorajada a depor, porque para não virar atriz estuprada, né? Ela fala isso, né? Porque daí a mídia ia cair em cima, ia fazer um estardalhaço. A gente sabe como é a mídia, né? Os abutres em cima das estrelas e tal. Mas ela pensou, esses caras já tinham feito isso com outras mulheres, né? Então ela foi, depôs contra eles, né? Aí os caras foram presos e tal, condenados. Mas por sorte conseguiu evitar que isso saísse na mídia, né? Saiu lá num tabloide e tal, mas não teve repercussão, né? E ela ficou tão traumatizada que a primeira vez que ela voltou para o estúdio, né, na semana seguinte, o primeiro homem que apareceu foi o Jonathan West, que fazia os efeitos especiais e tal, e que é um homem gentil, né? Ela ficou profundamente aterrorizada quando ele se aproximou dela. Ela começou a ficar com medo, né, de homens e tal. E ela sofreu flashbacks e estresse pós-traumático por décadas, né? E aí é muito curioso isso, porque ela fala, né? A personagem dela é uma personagem que sai de um estresse pós-traumático da ocupação e leva 7 temporadas para se recuperar disso, né? E ela levou muito mais tempo, né, para recuperar os seus traumas, né? Décadas para poder conseguir emergir disso que ela fala, é o termo que ela usa, né? Porque ela ficou extremamente traumatizada por ter sofrido essa violência, pelo filho ter ficado em risco e por todo o peso que isso tem sobre as mulheres, né? E aí ela teve que filmar justamente esse episódio, né? Em seguida, um episódio no qual ela tem que sofrer muito
presa, ela já tinha um problema de claustrofobia, né? E aí ela conta uma história que eu cito ela, o diretor foi a única pessoa que ela gritou no set, que ela lembra na carreira dela, porque ela estava extremamente nervosa, e ela diz, né, sendo um homem da sua época e sabendo bem o que a beleza conta para mulheres protagonistas, o Alex Singer disse que fariam outro take, né, lá de uma cena que ela está sofrendo, presa ali no cristal, pois a sua expressão de dor havia ficado com aparência grotesca na tomada anterior. Lembrando que ninguém sabia do que ela tinha passado, né? Então não foi uma insensibilidade do diretor. Lembro-me de gritar para ele, é isso que a violência faz, eu não farei de outro jeito. E aí, isso aqui é muito interessante, Carlitos. Sexualizar ou glamorizar uma mulher é algo que fiquei bem ciente desde então. Ela está dizendo sexualizar e glamorizar em momentos de sofrimento e de violência, né? Que é muito comum, né, nos filmes e nas séries. Isso ela fala nesse livro aqui maravilhoso que eu recomendo a todos os trekkers, né, que leiam, que ela faz uma história das mulheres em Star Trek. Aí eu pergunto para a Dari, sabia dessa história? O que tu pensa sobre isso, sobre como essa mulher teve que reagir e sobreviver a isso, né? Já que hoje tu é representante feminino aqui. Sabia dessa história e de outras personagens femininas do universo Star Trek, não só desse universo, dessa série, mas de outras séries de ficção científica. Ela é extremamente resiliente. E ela, talvez a personagem Kira só pudesse ser interpretada por uma mulher como a Naná. Porque você conseguir sobreviver a isso, e trabalhar, e ficar numa posição extremamente fragilizada e de submissão, que é o que aconteceu com o Cristal. Olha o que aconteceu com ela. Ela ficou com o pé primeiro no Cristal. Não era ela, mas era a atriz representando. Atriz, não estamos falando dela a personagem, era a atriz. Então, e depois aquilo imobilizando de tal maneira que ela mal conseguia olhar para o colega de atuação ali, porque estava imóvel daquela maneira. Isso é muito violento. Eu imagino quanta catarse não aconteceu com ela durante essa gravação. O fato da violência acontecer com as mulheres e as pessoas acharem que bonitinho, que engraçadinho aquela atriz daquele filme, daquela personagem ali. Olha só, o cara foi lá e deu um tapa, ou amarrou, ou fez isso. A banalização da violência e a banalização da violência em relacionamentos, ela está se tornando extremamente comum. E nos anos 90, quando era gravado, essas discussões que nós temos agora em relação do respeito à mulher, do respeito a ela dizer não, do respeito à mulher se entender enquanto pessoa, ela era muito menor. Não se dava tanto que ela foi até sugeriu, se ventilou a possibilidade dela não depor para não sair da mídia, porque isso ia dar um impacto. Foi desencorajada. As pessoas falaram, não, tu vai ficar conhecida como uma atriz estuprada. Então, imaginam isso dentro dela. Agora, são coisas que a gente ouve e que muitas vezes, dentro do círculo da gente, enquanto pessoas, são relatos muito próximos que a gente vê desse tipo de violência. As mulheres ainda são consideradas objetos, não por todos, estamos falando de um modo geral, e isso é amplamente discutido atualmente, sem os rótulos de istas. Não vamos usar os rótulos de istas, né? Mas acredito que são seres humanos. Em momento algum, a gente pode diferenciar que uma mulher tem menos direito a ser respeitada que um homem. Que uma criança, por ser criança, tem menos direito a ser respeitada que uma pessoa adulta. Que uma pessoa idosa, ela vai ter menos direito de ser acolhida naquilo que ela quer e do que ela pensa, porque é uma pessoa idosa. Nós vamos falar, então, até de pessoas de portadores de necessidades especiais, ou PCDs, como as pessoas falam, né? Pessoas com deficiência, que é o que se diz agora. Esse ato de violência, essa resiliência dela dentro ali, demonstra muito esse caráter de mulher forte e que sobreviveu.
E vamos lembrar mais de uma situação que nós já havíamos conversado em outros episódios. A Jadzia, enquanto personagem, foi questionada durante muito tempo, porque aparecia com seios menores, o busto era muito menor. Eles diziam que era quase reto. Chegavam a utilizar um sutiã com enchimento para a atriz poder usar. Já a Naná, eles gostaram, né, da performance dela física, e a própria produção dizia isso. Tanto que questionaram muito que tipo de mulher seria colocada. Vamos puxar mais um pouco? E a 7? E a 7 de 9? Né? O impacto que era aquela roupa que ela utilizava, todo mundo pensando que, uau, né, a Annika era para ser apenas um objeto. Literalmente um objeto Borg. Mas um objeto de desejo da sociedade que a gente tem. Então, a gente analisar, e não podemos ser, assim, anacrônicos. Né? Nos anos 90 existia uma percepção. Hoje em dia existe outra de séries de tudo. No entanto, ainda é muito comum isso. Ainda é muito comum não se relatar abusos e ainda é muito comum se esconder que isso acontece. E enquanto isso, como ela disse, aqueles homens que fizeram isso iam ficar soltos. Esse tipo de violência. É. Não, e eu acho que quando ela abre a sessão do livro, né, do capítulo, em que ela vai relatar essa história, ela abre dizendo uma coisa que é absolutamente impactante, né? E é muito importante que os homens saibam disso. Ela diz assim, ó, o estupro é um assunto familiar entre as mulheres. Acontece com tanta frequência que é um tropo, né, um tópico familiar, né, entre as mulheres. Sempre, e aqui o pessoal aqui no chat está comentando isso, né, que aconteceu com um conhecido, né? E tem muito, e ainda mesmo se as mulheres sofrem essa violência, é uma dupla violência, né? Sofrem a violência ali no estupro e ainda depois são taxadas de, mas foi ela que procurou isso, era a roupa que ela estava usando, tal, todo aquele discurso que a gente está cansado de saber e que é horroroso, né? Gente, vamos seguir, né? Porque eu acho que é importante trazer esse tópico aqui, porque a Naná fala sobre isso, eu não estou trazendo uma fofoca. Se fosse uma fofoca, né, eu não traria em respeito à atriz que eu admiro demais, né? Mas ela começou a falar sobre esse caso nos últimos anos, entendendo a importância, né, de se falar isso para outras mulheres que passaram pelo mesmo e talvez não saibam como agir, né? Então ela traz isso hoje em dia para o debate público, que eu acho muito corajoso da parte dela, né? Mas foi um processo de 2 décadas, né? Mais de 20 anos ela passou fazendo terapia e tal, para tentar, né, emergir desse trauma, como é a palavra que ela usa, né? E aí o ponto que eu queria salientar é o seguinte, então a partir de agora, a gente vai saber dessa história dela, que a partir desse episódio, todos os episódios até o fim de Deep Space Nine, tinha acontecido isso com ela, e isso estava na mente dela, incomodando, né? E principalmente aqui nesse episódio, que ela tem que ficar presa, e ela tinha sido poucos dias antes presa, amarrada, né, com as mãos, com os tornozelos amarrados, né, foram o que os bandidos fizeram. Então realmente ela é muito forte, muito resiliente, essa mulher é uma potência, né. Tinha alguém perguntando aqui, será que a gente pode fazer algo pela Nana? Mandem um carinho para ela é muito receptiva aos fãs, ela gosta muito dos fãs, ela participa, né, das convenções e agora escreveu o livro, e ela é muito atuante nas redes sociais. Mandem um carinho para ela que ela certamente vai ser bem importante. Vamos seguir então com os aspectos agora sim do episódio.